Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em uma das maiores, se não a maior obsessão da história da humanidade, a busca pela vida eterna. Pense nisso como uma grande aula sobre a história da alquimia. É uma jornada que fala sobre ambição, sobre uma ciência que ainda estava, engatinhando e, claro, sobre os perigos de levar um sonho longe demais. Tudo, absolutamente tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta universal que ecoa por todas as eras, por todas as culturas. E se? E se a mortalidade não fosse o nosso destino final? Essa inquietação, essa questão fundamental que deu o pontapé inicial na busca pelo lendário elixir da longa vida. Ok, então diante desse problema gigantesco que é a finitude da vida, qual foi a solução que os alquimistas propuseram? A resposta deles veio na forma de uma promessa, quase que uma promessa engarrafada. Uma poção mítica que, segundo eles, guardava a chave para enganar a própria morte. Mas veja bem, o elixir da longa vida era muito mais do que só um jeito de viver mais tempo. A ideia era que ele fosse uma panaceia universal. Uma substância capaz de curar absolutamente qualquer doença e, com isso, estender a vida por tempo indeterminado. Era, no fundo, a medicina levada ao seu extremo mais absoluto. Só que essa ideia, essa ambição pela vida eterna, não nasceu como os alquimistas, não. Muito antes deles começarem a misturar metais em seus laboratórios, esse desejo já estava lá, sabe, profundamente enraizado nos mitos e lendas do mundo todo. A busca, na verdade, é muito mais antiga que a alquimia. Vamos pensar um pouco. Na mitologia grega, por exemplo, tinha a Ambrósia, o manjar dos deuses do Olimpo. Lá nos mitos nórdicos, a deusa Iduna tinha suas maçãs que garantiam a imortalidade. E claro, quem nunca ouviu falar das incontáveis lendas sobre a fonte da juventude? Fica muito claro que esse desejo de ir além da morte é uma parte fundamental da nossa história como espécie. E agora a gente entra na parte central da nossa análise. Como é que essa busca, que era mítica, se transformou numa prática, digamos, pseudocientífica e global? A gente vai viajar agora pela China, Europa e Índia para entender como culturas tão diferentes abordaram exatamente o mesmo desafio monumental. Vamos começar pela China, porque lá a criação do elixir não era só um objetivo a mais, não, era o principal motivo da alquimia existir. Era, assim, o foco central de todo o trabalho deles. O que é fascinante na China são as duas abordagens completamente diferentes que eles desenvolveram. A primeira, a Waidanshu, ou alquimia externa, é aquela imagem clássica que a gente tem na cabeça, o laboratório, a mistura de minerais e metais para criar uma poção física. Mas também existia a Neidanshu, a alquimia interna, que era uma prática muito mais espiritual. O foco aqui era gerar o elixir dentro do próprio corpo, através de meditação, de exercícios de energia. Eram então duas vias para chegar no mesmo objetivo. A filosofia por trás disso era incrível. Pensa só, o ouro não enferruja, ele não se corrompe com o tempo. Então, na cabeça dos alquimistas chineses, se eles conseguissem criar uma forma de ouro que pudesse ser bebida, essa característica de incorruptibilidade passaria para o corpo humano. E o cinábrio, aquele mineral vermelho brilhante, era visto como ingrediente-chave para criar esse tal de ouro potável. Agora, pulando para a Europa, a busca tomava um rumo um pouco diferente. O objetivo principal aqui não era exatamente o elixir em si, mas a lendária pedra filosofal. A crença era que essa substância mítica não só transformava metais comuns em ouro puro, mas que, como um efeito colateral, um subproduto da sua criação, também seria possível produzir o elixir da longa vida. E se a gente for para a Índia, encontramos um eco dessa mesma crença. A filosofia védica também fazia uma conexão muito forte entre o ouro, a sua pureza, e a longevidade. Essa semelhança toda levanta até a possibilidade de ter rolado uma troca de ideias com a Grécia Antiga ou com a China, mostrando como essa busca por um sonho impossível estava, de fato, toda interligada no mundo. Bom, até agora, a gente falou do sonho, da ambição, mas toda obsessão tem um lado sombrio, né? E a busca pelo elixir, claro, não foi a exceção. É exatamente aqui que a nossa história toma um rumo trágico e fatal. A ironia da coisa toda é brutal. Nessa corrida para enganhar a morte, muitos alquimistas, e até quem patrocinava eles, acabaram encontrando a morte de um jeito muito mais rápido e terrível. A busca pela vida eterna se tornou, para muita gente, uma verdadeira sentença de morte. E o motivo disso era terrivelmente simples. Os ingredientes que eles achavam que eram a chave para a vida eram, na verdade, venenos mortais.
O cinábrio, por exemplo, é uma fonte de mercúrio. Eles usavam arsênico e um monte de outros compostos tóxicos. Sem o menor conhecimento de toxicologia, eles estavam, na prática, criando poções que garantiam exatamente o oposto do que eles tanto desejavam. E a consequência histórica disso é clara, está super bem documentada. Vários imperadores chineses, obcecados com a imortalidade, financiaram esses alquimistas e, claro, foram os primeiros a testar as criações. O resultado? Mortes e mais mortes por envenenamento, causadas diretamente pelos elixires que deveriam salvá-los. E essa busca perigosa não ficou só na China antiga, não. Existe até uma lenda persistente sobre Sir Isaac Newton. Isso mesmo, uma das maiores mentes científicas da história. A história conta que ele também se aventurou na alquimia e que o seu próprio elixir pode ter contribuído para sua morte. Olha, por mais que seja só uma lenda, ela mostra o poder e a atração perigosa que essa busca tinha. Então, depois de ver tudo isso, o que fica? Qual é o legado que essa busca obsessiva e muitas vezes fatal nos deixou? O que a gente pode aprender com os erros e as ambições dos alquimistas? No fim das contas, a história do elixir é um grande espelho da condição humana. De um lado, reflete o nosso desejo profundo de superar os limites da biologia. Mas, por outro lado, serve como um alerta poderoso sobre os perigos da ambição cega, da busca por milagres sem ter o conhecimento para entender as consequências. E isso nos traz direto para os dias de hoje. Os alquimistas foram trocados por cientistas em laboratórios de biotecnologia, mas a busca pela longevidade, essa continua mais forte do que nunca. As ferramentas são outras, mas a ambição é a mesma. Então a pergunta que fica no ar é: o que a história trágica dos alquimistas pode nos ensinar sobre a nossa própria busca moderna por uma vida mais longa? Fica aí a reflexão.